Bom dia, gente. A gente vai começar já já, tá? A Aline vai introduzir. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, né, ao nosso último dia da semana de acolhimento. Já já vamos começar, tá? Só esperando ter meu acesso aqui. Vocês estão ouvindo? Confirmem pra gente, por favor, porque eu vi que tem algumas pessoas falando que tá sem áudio. Bem, a gente estava em silêncio mesmo. Agora tá ouvindo ou não? Não mesmo. Joia, pessoal. É porque a gente estava caladinho mesmo. Aí, vamos aguardar mais um pouquinho. Estou esperando só o pessoal do sistema liberar o meu acesso aqui para a gente começar a apresentação, tá bom? Enquanto a gente está esperando um pouquinho, e aí, o que vocês estão achando da semana de acolhimento? Esse jeito novo de acolher, né? Virtual. Estão se sentindo abraçados, acolhidos? Porque o nosso intuito é esse, a gente está fazendo tudo com muito carinho para que vocês se sintam um pouquinho em casa, tá? Mandem no chat pra gente enquanto a gente está esperando. Eu perguntei, mas não vai dar nem tempo de responder aí. Agora já tenho acesso. Vamos começar então? Vamos lá, hein? Bem, sejam muito bem-vindos então ao nosso último dia da oficina de tutorial. Nós estamos muito felizes em ter vocês conosco, tá? Para começar esse primeiro ciclo, dessa vez de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas que a distância física não nos atrapalhe a estarmos próximos, tá? Então, eu sou a professora Aline, e quem está aí no outro vídeo é a professora Daniela, tá? Nós juntas estamos coordenando, então, essa oficina tutorial, que teve a participação dos nossos veteranos lindos. Eu já quero de antemão agradecê-los por toda a dedicação, todo empenho, fizeram um trabalho brilhante, né? Então, a gente vai começar aqui agora. Gente, apareceu para mim que teve perda da minha conexão, mas está tudo bem aí? Tá, né? Não, tá vendo? Teve mesmo uma perdazinha da conexão. Vou voltar aqui.
Vamos ver agora. Agora foi, ó. Os problemas da modernidade, né? A gente vai ter que se acostumar com isso. Ai, que lindinho ver que vocês estão gostando, viu, da semana. Apesar de estar assim, essa coisa meio virtual, né? Sem esse contato próximo que a gente gosta tanto, mas estamos muito felizes, viu? Então, olha só, na última terça-feira, vocês participaram de uma abertura com os seus tutores, né? Os seus veteranos, e vocês começaram a imersão na metodologia que nós usamos no tutorial do campus, que é a aprendizagem baseada em problema, né? A famosa ABP. E a primeira coisa que vocês fizeram foi conhecer o problema, né? O problema da Érica, né? Que é o problema de muitos meninos e meninas, né? Que tentam se adaptar a tudo novo do campus, né? Já é um mundo novo, a universidade é nova e uma metodologia totalmente nova, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela, assim como nós nos apaixonamos pela metodologia também. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma pausazinha nessa apresentação e vou colocar para vocês agora o vídeo do problema, para a gente relembrar qual foi o problema da Érica, tá bom? Vamos lá. Esta é Érica, uma jovem aplicada e estudiosa. No último ano, ela terminou o ensino médio e conseguiu ingressar na Esta é Érica, uma jovem aplicada e estudiosa. No último ano, ela terminou o ensino médio e conseguiu ingressar na UFES Lagarto. Ela estava ansiosa para iniciar o ano letivo. Apesar de não conhecer bem o método de ensino, sabia que se tratava de algo inovador, diferente do ensino tradicional, ao qual estava acostumada. Gente, eu vou dar uma pausazinha aí, porque vocês estão vendo no YouTube que está aparecendo mais vídeos aí. Agora parece que saiu, né? Então, vamos voltar à apresentação de novo. Método este que surgiu para se contrapor ao modelo flexneriano da educação médica e que cada vez mais tem sido considerado como importante para a formação do profissional de saúde. Atualmente, as diretrizes curriculares nacionais, DCN, dos cursos de graduação em medicina, preconizam a utilização de metodologias ativas, com destaque a ABP, aprendizagem baseada em problemas. As aulas iniciaram e ao longo das semanas, o que era entusiasmo foi aos poucos se transformando em angústia. Era tudo diferente mesmo. Não havia aulas expositivas e tampouco slides passados pelos professores. Ela não entendia por que era tão importante o conhecimento prévio na sessão de abertura. Qual o significado disso? Por que produzir um resumo de hipóteses era tão importante se não tínhamos certeza das respostas? Por que o professor agora era chamado de tutor? Antes, eu mal falava na aula, ia pronta para ouvir o professor. Agora é o contrário. Seus questionamentos sobre o método não acabavam nunca e se repetiam nas outras atividades que trabalhavam outros métodos ativos. Ao final do terceiro módulo, apesar de apresentar boas notas,
seja na avaliação formativa ou somativa, Érica chega a uma conclusão. Ela realmente não tinha conseguido se adaptar ao método. Então, ela começa a pensar em transferir seu curso para outra IES, em que o método seja o tradicional. Afinal, era o que ela estava acostumada mesmo. Quais argumentos você usaria para convencer Érica de permanecer os estudos com o método em questão? Construa um quadro sobre quais habilidades e competências podem ser estimuladas pela aprendizagem mediada pelo método ativo. Tô deixando a cara da Dani aí, né? Dani, eu prometo que eu já tentei te tirar, Dani, mas não teve jeito. Deixa eu abrir agora a apresentação de novo. Prontinho. Vai aparecer para vocês aí já, viu? Enquanto isso, vocês aguentam um pouquinho a cara da Dani. Falei, e quem é essa menininha, gente, que fica aparecendo? Eu não faço nem ideia. Ah, agora voltou. Tá vendo, né, Dani? Muita gente falando que a Érica representa, né? Espero que nos próximos módulos a Érica não te represente mais, hein? E que você se sinta realmente em casa no Campus Lagarta, hein? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês fizeram na terça-feira, na sessão então de abertura, foi conhecer as angústias e o problema da Érica, né? E aí, em sequência, o tutor de vocês, ele geralmente ele faz uma tempestade de ideias. O que é isso? Ele começa a coletar, então, da turma, quais seriam os pontos chaves daquele problema que a Érica está vivenciando, quais os termos que vocês não conhecem. E aí, o feedback que nós tivemos do tutor de vocês foi que, basicamente, todos vocês alencaram os mesmos, as mesmas ideias, vamos dizer assim, né? Os mesmos pontos chaves. Então, todos vocês colocaram sobre o ensino tradicional, sobre as metodologias ativas, né? Sobre a presença de módulos, a ausência de aulas expositivas, né? O tutor versus professor, qual seria o papel deles, o que seriam as diretrizes curriculares nacional, né? A dúvida bem grandona, o que seria o modelo flexneriano, né? A ABP, a sigla IES, né? O que seria um mapa mental, formular hipóteses, como assim, né? Então, avaliações, somativa, formativa. Então, basicamente, foram esses termos, essas foram as principais ideias que vocês tiraram daquele problema. Então, isso nós chamamos de tempestade de ideias.
a gente tirar tudo aquilo que é a essência daquele problema e colocar no papel, né? Ou no caso, né, na tela do computador, né? No nosso caso aí, virtual. Posteriormente a essa tempestade de ideias, então, a gente vai para a próxima etapa. Então, deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês, porque para mim aqui já apareceu. Né? Tem um pequeno delay. Gente, tá atrasada a imagem, né? Ah, eu acabei de ver que eu travei, né? Vocês colocaram aqui para mim que eu travei. Calma aí que eu vou desligar a câmera e ligar de novo. Vamos lá. É para vocês ficarem vendo só o meu rosto congelado, fica ruim, né? Vamos de novo aqui. Agora eu já vi que a gente mudou de slide. Eu destravei. Vou aparecer para vocês daqui a pouquinho, eu vou descongelar, viu? Porque tem um pequeno delay. Então, vamos dar continuidade aí. Então, vocês fizeram a tempestade de ideias, né? Alencaram, então, quais eram os pontos chaves do problema da Érica. E aí, o tutor pediu para vocês fazerem o levantamento de perguntas e hipóteses que pudessem, então, explicar esses questionamentos, então, ou essas dúvidas, essas tempestades de ideias que vocês fizeram. E aí, a gente ficou muito feliz, porque a gente tinha algumas perguntas em mente que vocês fariam, né? E a gente achou a coisa mais linda, que vocês fizeram exatamente todas as perguntas que nós havíamos pensado que fariam e fizeram para mais, assim, sabe? Vocês realmente conseguiram captar a essência do problema, levantar perguntas pertinentes em relação ao problema e conseguiram fazer hipóteses incríveis. Então, na verdade, o que seria uma hipótese de explicação? Toda vez que a gente faz uma pergunta, como essa primeira aqui, quais as diferenças entre os métodos tradicional e o ativo? Alguma ideia você tem na cabeça, né? Ai, eu nunca ouvi falar disso, mas você, quando você escuta, você pensa assim, pô, então não deve ser isso, a palavra quer dizer aquilo. Então, já vem algumas pequenas explicações na sua mente. E vocês criaram, então, hipóteses para tentar explicar essas perguntas. E nós ficamos muito felizes mesmo. A primeira pergunta que nós havíamos pensado que vocês fariam, e que, na verdade, vocês fizeram, foi essa aqui, ó. Quais as diferenças entre os métodos tradicional e o ativo? E as respostas, né? A gente pegou aqui um compilado de algumas respostas que vocês fizeram, e elas basicamente giram em torno do mesmo eixo, né? Então, a metodologia ativa seria aquela que o professor é um sujeito ativo e o aluno é mais passivo, né? Já na metodologia ativa seria o contrário. Então, o aluno era um ser ativo. Então, ele é o protagonista da metodologia. E aí vocês elencaram que a diferença entre elas seria tirar o aluno da zona de conforto, e aí ele vai ter mais prática por causa disso. Então, vai ajudar em outras competências, em outras habilidades desse aluno, né? Saber falar, saber ouvir, saber respeitar o próximo, trabalhar em equipe. Então, vamos para o próximo aqui, ó. Vamos lá, o delayzinho. A próxima pergunta que vocês fizeram, e que a gente também esperava, é o que é o modelo flexneriano. Estou vendo que não apareceu para vocês ainda, mas já vai aparecer. Vou fazer uma pergunta. A minha voz vai antes do vídeo? Agora eu fiquei curiosa para saber isso. Não, né? A voz vai junto com o vídeo. Tá certo. Dani já me respondeu.
Então, vamos lá. Então, o que é o modelo flexneriano? Então, essa palavrinha modelo flexneriano, né? Foi alencada por vocês como um termo fundamental para vocês entenderem o problema, mas era a dúvida de muita gente. Muita gente nunca tinha ouvido falar de modelo flexneriano. E eu confesso para vocês que eu, antes de entrar no Campus Lagarto, também nunca tinha ouvido falar disso, né? Mas mesmo assim, algumas pessoas começaram a pensar, então, em criar hipóteses do que seria o modelo flexneriano. Mas teve um grupo que colocou assim, ó, tá aí no segundo parágrafo. Não conhecemos, iremos pesquisar. Será que isso é uma hipótese de explicação? Será que isso é válido colocar? Então, mesmo se você não faz ideia do que seja, alguma coisinha a gente pode usar para explicar. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você vai trabalhar com pesquisa. Então, você é um cientista. E você está curioso porque existe uma síndrome gripal. Por que as pessoas, então, têm febre, têm tosse, né? Têm mal-estar, mas você não conhece o que é. Você nunca tinha ouvido falar de um vírus. Mesmo assim, você consegue inventar hipóteses para isso. Você consegue pensar, será que a pessoa respirou alguma coisa que fez mal para ela? Será que a pessoa comeu alguma coisa que fez mal para ela? Então, a partir dessas perguntas, você pode criar hipóteses. Ah, provavelmente a pessoa ingeriu algum alimento que promoveu ela ficar com febre, né? Ou a pessoa provavelmente respirou algum gás, alguma coisa, e que tinha alguma partícula naquele gás, e que fez ela ficar com febre, e uma síndrome gripal. Então, alguma coisa, todo mundo que faz pesquisa, para poder responder uma pergunta, a base da pesquisa é essa. A gente tem uma pergunta e a gente tenta responder, né? Então, com aquilo que a gente tem, o conhecimento prévio que a gente tem, é aquilo que vem à nossa cabeça. Então, isso é criar uma hipótese, né? Então, a grande maioria criou uma hipótese, mesmo havendo sido bem diferente do que na verdade é, mas é uma hipótese, né? É aquilo que você tem de conhecimento prévio. E o que o pessoal respondeu em relação ao modelo flexneriano? Então, alguns falaram que achava que aquilo era um modelo, uma subdivisão, na verdade, de um modelo tradicional de ensino. Outros falaram que o modelo flexneriano era um modelo de ensino tradicional. E outros falaram que ele vai contra o SUS, o modelo flexneriano. E aí ele fala que, esse grupo falou que o modelo flexneriano, ele tinha como foco tratar a doença e não o paciente. Então, olha só como a gente teve bastante variabilidade de ideias, né, de hipóteses, quando se tratava desse termo que foi tão desconhecido para a maioria, né, do modelo flexneriano. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Nós esperávamos que vocês fizessem e que vocês fizeram. E quais foram as respostas de vocês? Então, vamos esperar um pouquinho o delay aqui. Pronto. E aí falava assim, para que servem as DCMs? Foi uma pergunta que a gente imaginou que vocês fariam. E, na verdade, vocês fizeram, né? Então, alguns falaram que era o regulamento dos cursos, né? Que cada curso teria seus princípios, suas normas, e que essas seriam as diretrizes do curso. Outros falaram que eram os componentes curriculares da graduação. Outros ainda falaram que eram documentos que especificam as características básicas de cada curso. Então, quais são os objetivos, os projetos pedagógicos, a carga horária, dentre outros. Aí tivemos, então, a quarta pergunta, que imaginávamos que vocês fariam e que fizeram, que seria o que é avaliação somativa e formativa?
Quais as diferenças entre elas? E aí a gente teve algumas respostas interessantes, até porque eram respostas que contradiziam uma outra. Então, alguns falaram que a somativa é a junção do que falamos e como nos avaliamos, que seria a avaliação em sala de aula. Já a formativa seria a nota da prova escrita. Uma outra resposta que vai bem de encontro a essa primeira, que a avaliação formativa seria algo numérico. Já a somativa seria a soma da participação, da interação com o desempenho. E a gente já teve outras respostas, a gente pegou aqui um como exemplo, que contradizem essas outras duas, olha, que é o oposto. Né? Nessa outra hipótese, o grupo achava o contrário. E na avaliação formativa, era uma avaliação do envolvimento nas atividades, da participação, e já a somativa seria a soma das notas, as provas. Vamos lá para mais uma pergunta que vocês elencaram. Que seria, qual a diferença entre professor e tutor? Né? Então, nós esperávamos que vocês iriam perguntar isso e vocês perguntaram. E aí a gente teve algumas respostas, algumas hipóteses de explicação. Que seria, então, o professor, ele ministra a aula, ele é o protagonista. Já o tutor, ele vai guiar, vai nortear, ele vai ser mais ouvinte. E aí, outros falaram, o tutor, ele participa menos que o professor. Então, ele não fica na frente da sala, ele não é o centro do ensino. Ao contrário, né? Ele é um agente que vai regular. O professor é o agente de ensino. O tutor orienta, o professor guia o aluno. Outros falaram que o tutor auxilia, complementa, orienta o aluno e que ele está presente na metodologia ativa. Já o professor teria o papel ativo e estaria, então, alencado à metodologia tradicional. Vamos lá para mais uma pergunta e hipótese que vocês fizeram e que a gente imaginava que faria, que é o que é um mapa mental? Como construí-lo? E aí vocês colocaram que o mapa mental seria uma forma de resumir um assunto. Um tópico central que se ramifica em subtópicos que explica o assunto abordado. Aí, olha que legal. Na animação da Érica, a gente não chegou a falar nada sobre mapa conceitual. E a gente ficou muito feliz de saber que tem turmas que já estão na imersão aí, né? Procurando saber o que é metodologia ativa, correndo atrás, né? Talvez porque esteja um pouquinho desesperado como a Érica, né? E aí já chegou para a gente com um conceito que a gente nem havia trazido no problema, que é o mapa conceitual. E colocaram assim, qual a diferença entre mapa mental e conceitual? E também criaram hipóteses para isso. Então, os grupos que colocaram esse questionamento abordaram da seguinte forma, que o mapa mental ele seria breve, bem objetivo, já o conceitual, ele envolveria os conceitos e seriam mais explicados, mais longos. Né? O mapa mental, então, seria um resumo, as palavras-chave para relembrar um assunto. Seria menor que o conceitual. Já o conceitual seria mais amplo, detalhado, usado mais para o estudo. Próxima pergunta que nós esperávamos que vocês fizessem e que vocês fizeram. Como facilitar o processo de adaptação? E aí vocês chegaram com uma série de ideias que a gente vai apresentar mais tarde para vocês os mapas e como ficamos orgulhosos, né, da construção de vocês. Coisa mais linda do mundo. Então, o que vocês colocaram que poderia facilitar o processo de adaptação? Os colegas de turma poderiam ajudar, conhecer as vantagens do ABP, o tutor mostrar caminhos que facilitem o aprendizado, né? Ter amigos para se sentir acolhido,
ter o acolhimento do tutor, né? Que elucide os benefícios da metodologia, o contato com os monitores, a busca por um psicólogo no campus, né? O campus tem isso disponível. E aí teve uma resposta que a gente achou bem interessante, olha, uma hipótese de explicação. Criar um método de estudo que melhor funcione para a pessoa. Né? Cada um tem sua forma de aprender. Né? Talvez procurar saber qual é a sua forma de aprender. Procurar ajuda com os colegas para melhor aprendizado, fazer grupos de estudo. Procurar qual dos 7 tipos de inteligência melhor se encaixa nela. Se a pessoa aprende mais de forma musical, interpessoal, intrapessoal. Ler revistas específicas para ficar por dentro do assunto. Para quando chegar no tutorial, saber mais o que fazer. Falar com os veteranos para ver quais os métodos funcionam melhor com eles. E aí vocês deram N hipóteses de explicação aí de como seria a adaptação. E aí vieram agora as perguntas extras, né? Aquelas que a gente não esperava que vocês fizeram, que vocês nos surpreenderam e trouxeram questionamentos muito mais ricos. Uma delas é esse aqui, ó. Por que as metodologias ativas estão sendo preconizadas? E nós tivemos algumas hipóteses de explicação para isso. Então, uma delas foi porque ao colocar o estudante como protagonista do seu próprio aprendizado, acabam por preencher lacunas que o método tradicional possui, além de facilitar a interdisciplinaridade e o trabalho de intervenção, otimizando a formação profissional, além do desenvolvimento crítico e do autoconhecimento do mesmo. Outra pergunta que vocês foram aí além do que imaginávamos era qual a relação entre a ABP e as metodologias ativas? E aí uma hipótese de explicação criada foi essa aqui, ó. A ABP seria um tipo de metodologia ativa que norteia o tutorial. Logo, são problemas existentes no qual interferimos de forma ativa nesse processo, com a ajuda de um tutor para direcionar as novas formas de aprendizado, diferente do professor que expõe um determinado assunto. Mais uma pergunta aí extra, né? Que nós tivemos. Quais as dificuldades que as metodologias ativas oferecem aos alunos? E a hipótese criada por vocês foi a seguinte: a dificuldade que mais se destaca é a ruptura do modelo tradicional para o ativo, além da falta de informação de projetos, do método, dos assuntos, entre outros, que podem influenciar de forma negativa na saúde mental dos discentes, necessitando um maior apoio social. Então, olha só que lindas foram as perguntas, né, os questionamentos e as hipóteses por vocês criadas. Então, olha só, nós já fizemos alguns passos, né? Nós conhecemos o problema, nós levantamos uma tempestade de ideias. A partir, então, desse levantamento de termos que seriam imprescindíveis para a compreensão daquele problema, nós criamos perguntas e criamos hipóteses de explicação para aquelas perguntas. Então, até então, vocês fizeram, na verdade, a terça-feira, né? Um bate-papo que envolvia conhecimento prévio de vocês. E aí o tutor de vocês, né, apresentou para vocês que vocês deveriam criar, a partir daí, objetivos de aprendizagem. E para isso, existem alguns verbos, né, da famosa taxonomia de Bloom. Alguns já ouviram falar disso no própria simulação de tutorial, ou pesquisando aí as metodologias ativas. Outros podem ser que estão ouvindo falar disso pela primeira vez. Né? E o que seria essa taxonomia de Bloom? Olha o trava-língua rolando, né? A taxonomia de Bloom
seriam, então, ações que nós usamos, são verbos ativos, que nós lançamos mão para identificar aquilo que queremos aprender. Então, de cada um daqueles questionamentos que vocês fizeram, existe uma ação que vocês podem tirar daquilo. O que fazer com aquilo? O que aprender daquilo? E para isso, então, nós temos essas categorias, né, de verbos. A categoria do memorizar, então temos uma lista de verbos. A categoria de compreender, de aplicar, analisar, avaliar, criar. E nós temos vários verbos que podemos usar para tentar identificar, então, qual seria o objetivo de aprendizagem. E falar de objetivo de aprendizagem, para a maioria, é muito diferente, né? Porque é coisa que a gente nunca ouviu falar. Como assim, eu, como aluno, eu vou elencar aquilo que eu preciso aprender? Não é o professor que vai falar para mim o que eu preciso aprender, né? E vocês fizeram isso de forma brilhante. Então, nós esperávamos que vocês chegassem a alguns objetivos de aprendizagem que foram listados aqui. E, de fato, todos vocês chegaram aos mesmos objetivos de aprendizagem. Talvez usando verbos um pouquinho diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, que estão dentro da mesma coluna lá da taxonomia de Bloom. Então, quais foram os objetivos de aprendizagem levantados por vocês? Seria diferenciar, então, a metodologia tradicional e a metodologia ativa, compreender o modelo flexneriano, conhecer as DCNs dos cursos, comparar a avaliação somativa e a formativa, diferenciar o professor e o tutor, conhecer mapa mental e sua construção e discutir as formas de adaptação. Então, todos vocês alcançaram esses objetivos de aprendizagem. Então, vocês conseguiram realmente extrair daquele problema aquilo que vocês devem aprender, né? A partir daí, então, tendo os objetivos de aprendizagem em mão, a gente vem para o próximo passo tutorial, que seria o estudo individual. Então, você tem que tentar responder aqueles seus objetivos de aprendizagem. E para isso, então, vocês tiveram um tempinho, né? Tiveram a terça, a quarta, um pedacinho da quinta. Eu sei que vocês tiveram atividade o dia inteiro, mas o que a gente faz entre meia-noite e 6 da manhã, né? A gente pega e vai fazer estudo individual, não é isso? Aí vocês fizeram o estudo individual de vocês para tentar responder aqueles objetivos de aprendizagem. E a gente vem, então, para a nossa live de hoje, que seria, então, o fechamento desse problema, né? Então, a gente vai discutir esse problema. Aí teve uma coisa bem interessante, olha. Para fechar o problema, que, na verdade, é a nossa live de hoje, né? E que é um pouquinho diferente do que acontece na real, né? Porque, na real, a gente fecha o problema com os grupos pequenos e é uma roda de bate-papo e que vocês vão realmente responder, né, aqueles objetivos de aprendizagem de vocês, vão relatar aquilo que vocês discutiram na literatura, descobriram na literatura, e a gente vai ter uma roda de discussão. Então, hoje está sendo um pouquinho diferente, né? Pela demanda grande de alunos que nós temos, a gente está fazendo na forma de uma live hoje. Tá? Mas no finalzinho a gente vai estar aberto a muitas perguntas para vocês deixarem, então, seus questionamentos, suas opiniões, tá bom? Então, quando a gente vai para a sessão de fechamento, a gente reapresenta o problema e a gente faz uma leitura do resumo. E aí, a gente viu o seguinte, alguns tutores pediram para fazer um resumo, outros tutores não pediram para fazer um resumo. E isso é o que acontece no tutorial mesmo, tá? Alguns tutores acham um resumo uma ferramenta primordial para se relembrar aquilo que foi debatido na sessão de abertura. Outros tutores
acham que fazer hipóteses explicativas bem elaboradas e bem descritivas é o suficiente para levar para uma sessão de fechamento e relembrar aquilo que foi discutido na sessão de abertura. Tá? Então, a gente colocou aqui um resumo que a gente escolheu, dentre aqueles que vocês mandaram, e que fazia um apanhado geral daquilo que foi discutido na sessão de abertura. Né? Então, quais foram as hipóteses por vocês levantadas, né? Respondendo aos questionamentos que vocês fizeram? E quais seriam os objetivos de aprendizagem tirados a partir da sessão de abertura? Então, agora eu passo a bola para a Dani, viu? Para ela continuar, então, a sessão de fechamento. Vamos lá, coloquei no mudo, hein, Dani? Vamos lá. Bom dia a todos, tá? Primeiro quero dar boas-vindas de novo a todos, que vocês se sintam muito confortáveis em sempre que precisarem solicitar ajuda para todos os professores. Bom, eu queria, antes de continuar, reforçar algumas coisas para ajudar a fala da Aline. Então, a primeira coisa, assim, a Aline, ela fez uma apresentação em relação à abertura do problema, né? E aí eu fiquei responsável por falar sobre o fechamento do problema. Obviamente, agora na semana de acolhimento, vocês não vão ter o mesmo tempo, o mesmo lapso de tempo que vocês teriam caso fosse uma abertura e fechamento de problema corriqueiro. Né? Então, normalmente, como isso funciona? A gente abre o problema numa semana e na semana seguinte se faz o fechamento desse problema. Né? E as atividades de vocês são distribuídas ao longo da semana, de acordo que seja garantido a vocês um tempo de estudo para que vocês possam resolver o problema do tutorial. Então, ontem, quando a gente apresentou as atividades, foi dito as cargas horárias para vocês, e vocês devem ter percebido que habilidades e PEC se apresentam como um módulo e com uma carga horária total semelhante a um módulo do tutorial, que se apresenta em 7 módulos. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente fica meio confuso, provavelmente vocês devem ter ficado com essa dúvida, mas como assim? Então, o que acontece? A habilidade PEC, apesar de terem a carga horária semelhante à do tutorial e serem distribuídas ao longo do ano letivo todo, o tutorial tem os seus 7 módulos, distribuído, cada um deles, em um quantitativo de semanas menor do que essas outras atividades. E isso acontece exatamente porque vocês precisam de um tempo para que ocorra o estudo individual. Então, é preconizado na semana padrão um tempo de estudo individual diário para que vocês possam estudar para o tutorial, para poder chegar a ver esses objetivos de aprendizagem que, dessa vez, foram poucos, né? Foram objetivos de aprendizagem resumidos, porque a gente sabia dessa pequena quantidade de tempo que vocês teriam para poder resolver esse problema. Tá? Mas, a partir dos próximos problemas, conforme a complexidade for aumentando, vocês vão ter mais objetivos de aprendizagem, e vocês vão ter esse mesmo tempo. Então, vocês vão se adaptando, porque vocês vão se tornando cada vez mais aptos a resolver problemas. Então, inicialmente, a gente começa mais devagar, e até quando chegar ao fim do ano letivo, vocês já vão estar resolvendo problemas muito mais rapidamente e com objetivos muito mais complexos. E aí vem a importância da taxonomia de Bloom. Então, a taxonomia de Bloom, ela foi desenvolvida como uma técnica de classificação e categorização dos verbos de ação, como a Aline apresentou. E esses verbos, eles apresentam complexidades distintas. Então, quando a gente fala, por exemplo, conceituar é uma ação muito mais simples do que quando você vai, por exemplo, para analisar, que já é uma situação que você precisa de uma série de parâmetros, um desenvolvimento um pouco maior, para que você possa fazer esse objetivo ser cumprido. Tá? Então, a complexidade dos verbos, dos objetivos, também vai se modificando ao longo do ano letivo. Aline, passa aí a próxima, por favor, já que eu não posso passar. Bom, então, depois que vocês fazem a abertura e que vocês vão para casa, fazer o estudo, para poder contemplar os objetivos de aprendizagem selecionados, vocês voltam para o tutorial, na sessão tutorial seguinte, para que ocorra o fechamento desse problema, priorizando uma discussão teórica. Então, a ideia da aprendizagem baseada em problemas, que é a ABP ou PBL, é que a gente faça resolução de problemas. E, para isso,
a gente precisa que algumas etapas sejam cumpridas. Então, nós precisamos utilizar a teoria para que a gente possa confirmar ou então refutar aquelas hipóteses levantadas, para que vocês tenham certeza de que aquele conteúdo está sendo trabalhado da melhor maneira. Bom, então a primeira pergunta que a gente teve é quais as diferenças entre os métodos tradicional e ativo. E aí vocês brilhantemente conseguiram chegar, acredito eu, porque vocês já, nesse tempo que a gente ficou parado, né, por conta da pandemia, estudaram, pesquisaram, alguns já devem ter entrado em contato com métodos ativos, porque cada dia eles têm sido mais utilizados. E aí vocês tiveram boas hipóteses, vamos dizer assim, né? Hipóteses que realmente são verdadeiras e a gente pode confirmar. Então, o que vocês apresentaram não foge do que a gente tem na teoria para esses métodos ativos, né? Então, quando comparamos o método tradicional com o método ativo, o que nós podemos ver? Então, o método tradicional, ele é um método centrado no docente, né, no professor, tem uma visão conteudista, apresenta o foco em aulas expositivas com a apresentação do conteúdo. Já o método ativo, ele é um método colaborativo. Eu gosto de ressaltar isso, porque ao longo dos anos, a gente tem modificado essa terminologia do método ativo. Então, ainda alguns autores falam muito que o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Só que isso acaba gerando uma confusão e que leva a crer que o tutor, ele tem que ser passivo. E, na verdade, não é isso, né? A metodologia ativa, ela preconiza uma colaboração. Então, o tutor, ele está ali para colaborar, assim como os alunos estão ali para colaborar. Então, seria um conjunto colaborativo, para, principalmente, resolução de problemas. Então, existem vários tipos de metodologia ativas, vários. E vocês, aqui no campus de Lagarto, vão se deparar com várias delas, não com todas, porque elas realmente são muitas, e a cada dia surgem novas metodologias ativas. Mas o nosso campus preconiza a utilização de metodologias ativas. Dentre elas, aquelas que nós usamos, quase todas utilizam como resolução de problemas o mecanismo de ensino-aprendizagem. Então, o que a gente utiliza? Discussão ou elaboração pelo aluno dessas resoluções de problema e de respostas para esse problema. Aqui mostra em um dos artigos que a gente selecionou para vocês, porque eu acho que todos tiveram acesso. Depois eu até queria que vocês falassem isso, se todo mundo conseguiu acessar o Drive, se os veteranos passaram para vocês o link e vocês conseguiram entrar, porque essa ferramenta que a gente tem no Google, do Drive, ela vai ser muito utilizada. Então, os professores, eles podem disponibilizar nesse Drive artigos, referências, materiais para que vocês possam utilizar. Tá? Então, é interessante que todo mundo consiga acessar, que possa baixar, enfim, depois só me contem se vocês conseguirem. Tá? Então, essa figura aqui está em um dos artigos, no Diesel e Colaboradores, que é de 2017, e ela mostra como tem que ser o esquema da metodologia ativa. Né? Então, o aluno, ele é o centro da aprendizagem, do ensino da aprendizagem? Ele é o centro, mas foi como eu falei. Ele é o centro, mas a gente precisa que ocorra uma parceria com o docente. Né? Então, o docente, ele não está ali só para tomar conta daquela situação. Ele está ali para mediar, para coordenar, para direcionar, para inquirir. Isso é muito importante, porque vocês vão se deparar com muitas perguntas. E, às vezes, vocês vão querer a resposta, mas o professor vai virar para vocês e vai transformar a sua pergunta em uma outra pergunta. A ideia é essa. Então, quanto mais perguntas nós temos, mais curiosidade e mais a gente vai atrás para entender aquilo que está acontecendo. Então, não fiquem com raiva caso o professor pergunte mais do que responda, porque a preconização da metodologia é essa, que a gente pergunte e não dê respostas diretas. É isso que torna o método ativo tão importante. Tá? Agora, uma outra coisa que eu esqueci de ressaltar é que a gente também não tem que dizer que a metodologia tradicional é ruim. Né? Se ela fosse ruim, eu e a Aline, por exemplo, não estaríamos aqui. Né? Nós fomos formadas no método tradicional. Então, o método tradicional também tem suas vantagens, e é sempre importante a gente lembrar disso. Inclusive porque vocês foram formados na educação básica, provavelmente, mediante o método tradicional. Assim, ele tem falhas? Tem. A nossa necessidade de informação hoje, a disponibilidade e o acesso que a gente tem a tudo, faz com que a gente tenda a achar que a metodologia ativa é melhor. Mas a tradicional também tem suas ferramentas e suas vantagens, tá? Então,
Aqui também nós não estamos para denegrir o tradicional e falar que o tradicional é uma porcaria, que não serve para nada. Não, ele serve. Mas no contexto que a gente tem de formação do profissional atual, o método ativo ele se encaixa muito bem com essa nova perspectiva. Tanto que ela tem sido preconizada, como a gente vai falar daqui a pouquinho, pelas DCNs dos cursos, não só da área da saúde, como de outros também, mas os da área da saúde como eu vou dizer assim, como iniciantes, né? Então, nós começamos a discutir mais métodos ativos na área da saúde, e aí ela acabou se espalhando pelos demais cursos, né? Outra coisa que a metodologia ativa preconiza... Não, Aline, volta. Outra coisa que a metodologia ativa preconiza é a autonomia do discente. Isso vocês também apresentaram nas hipóteses de vocês. É necessário que o aluno faça uma reflexão. Então, a gente não espera só que o aluno ele esteja aberto para receber o conteúdo. Né? Nessas horas, eu gosto muito de lembrar da pedagogia de Paulo Freire, quando ele fala sobre um aluno ser um cofrinho. Então, o aluno ele não é um cofrinho que a gente vai depositando moedinhas de conhecimento. Na verdade, o aluno ele precisa analisar aquilo, ele precisa aprender a refletir sobre aquela situação. Então, a reflexão ela é uma coisa muito importante dentro da metodologia ativa. Né? Então, além disso, a gente precisa muito trazer a aprendizagem significativa, como a Zúbia diz. Eu não sei se vocês conhecem, mas é importante que vocês deem uma olhadinha, caso vocês se sintam com necessidade de entender um pouco mais sobre metodologia ativa. Ele fala muito sobre aprendizagem significativa. E nada mais significativo do que a gente problematizar a vida real. Né? Então, é muito importante, principalmente para a gente que é da área da saúde, conseguir trabalhar com coisas reais, com coisas palpáveis, e não só coisas teóricas. Né? Então, é muito legal, inclusive, a gente poder usar um problema de saúde e ver esse problema de saúde sendo resolvido com teoria. Isso estimula muito a aprendizagem. Além disso, uma coisa que é muito importante para a conjuntura atual é o trabalho em equipe. Né? Então, a metodologia ativa, e vocês vão perceber isso, o tutorial é um trabalho em equipe. Então, a ideia não é que vocês se enfrentem, um querendo mostrar que sabe mais que o outro. A ideia é que vocês consigam trabalhar de forma, mais uma vez, colaborativa. Então, que um ajude o outro. Eu até, quando eu estava no tutorial, hoje eu não estou mais, né? A partir desse ano eu estou no laboratório, mas todos os outros anos eu estive no tutorial. E eu costumava até dizer isso para os meus alunos, que a gente tem que entender que aqui nós somos como uma família. Né? Então, nós nos vemos semanalmente, passamos muitas horas junto, e a ideia é que um ajude o outro, e que um supere a sua dificuldade com o apoio do outro. Isso é muito importante na metodologia ativa. Além disso tudo, a gente sempre tem um mecanismo de inovação. Né? Então, a metodologia ativa, ela preconiza que o conhecimento não seja estagnado e que ele esteja sempre em constante movimento. Então, com isso tudo, a gente fecha que o professor, ele se torna muito além do que um professor faz. Ele não está, e eu já estou respondendo aquela outra pergunta, né? Um professor, ele não está ali única exclusivamente para transmitir um conteúdo. Na verdade, eu acho que a única coisa que ele não faz é a transmissão de conteúdo, né? Ele está ali para mediar, para facilitar, para ativar, para estimular, para debater. Então, eu espero que todos os professores consigam ativar isso em vocês e que vocês trabalhem sempre de forma colaborativa. Pronto, Aline, agora pode ir para o próximo. Bom, em relação ao modelo flexneriano, né? Eu não vou dizer que as hipóteses não estavam completamente corretas, mas a ideologia de Flexner é um pouco acima e um pouco além daquilo tudo que a gente já ouviu falar. Então, o modelo flexneriano, ele tem algumas coisas boas, não dá para a gente dizer que não tem, mas ele tem muitas coisas ruins, principalmente para a conjuntura atual. No momento em que ele foi criado, a situação de saúde era outra, era diferente. Então, hoje, para a gente, existem alguns entraves nesse modelo que fazem com que os atendimentos, a formação médica, todo o processo seja complexo por conta desse modelo. Então, ele precisa ser redimensionado. O modelo flexneriano hipervaloriza os aspectos biológicos. Os aspectos biológicos, eles são importantes, mas a gente não pode esquecer de outras coisas que também fazem parte do contexto do ser humano. Há uma fragmentação do conhecimento. Há uma desvalorização das determinantes do processo saúde-doença, principalmente as determinantes sociais. Então, quando a gente olha simplesmente para o modelo biomédico, pensando no aspecto biológico, a gente esquece de todo o contexto social que aquele indivíduo está inserido. E isso é muito importante para a situação de saúde que a gente tem. Então, é por isso também que algumas pessoas dizem que o modelo flexneriano, ele vai em confronto ao SUS. Porque o SUS, dentro dos seus princípios, que vocês vão discutir ao longo de tutoriais e também em PEC, ele trabalha principalmente num mecanismo de você valorizar as determinantes sociais e analisá-las.
né? Então, não é só o aspecto biológico que importa. Além disso, há um abandono da formação generalista, com ênfase nas especialidades. Então, a gente precisa de médicos e de profissionais da área da saúde, como um contexto global, especialistas, mas a gente também precisa muito dos generalistas. Então, não adianta eu ter uma pessoa altamente especializada na área da saúde se ela não consegue estudar a parte de base daquele paciente, o conhecimento básico de tudo. Então, a gente tem que lembrar que a formação generalista é muito importante. E a partir do momento que teve esse modelo flexneriano, ela foi meio que abandonada para o desenvolvimento de especialidades. Então, as pessoas se tornam cada vez mais especialistas e vão abandonando essa parte introdutória generalista. Então, a formação médica antiga, ela não tinha nenhuma padronização. Não havia uma cultura universitária no ensino médico e as escolas não eram acreditadas por órgãos governamental ou privado. Então, por isso o modelo flexneriano naquele momento foi importante. Mas hoje, a nossa conjuntura, todo o processo que a gente tem hoje é diferente. Então, por isso ele precisa ser, eu não diria abandonado, mas reanalisado. Seria a palavra melhor, mais indicada. Outra pergunta, então, era relacionada às DCNs. Então, o que são as DCNs, né? Elas são normas obrigatórias, vocês colocaram isso, são orientações, planejamento, que permitem o planejamento, é uma uniformização dos currículos. E isso acontece porque a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter uma regulamentação, porque imaginem se em cada canto do país, se em cada estado, se em cada município que tem uma universidade, que tem uma faculdade, os cursos apresentassem características específicas e não fossem meio que, como vamos dizer assim, semelhantes, a gente não tivesse uma formação semelhante. Então, nós teríamos um problema muito grande. Né? Então, é importante que a gente tenha uma uniformização dos currículos. Obviamente, cada universidade acaba indo para uma tendência, tem disciplinas específicas, no nosso caso, módulos, mas a base dos cursos é semelhante, e ela é preconizada, ela é dada pelas DCNs. Então, quem organiza essas DCNs? Normalmente são comissões que são organizadas pelo Conselho Nacional de Educação, dentro de um órgão chamado Câmara da Educação, de Educação do Ensino Superior. Tá? Então, Câmara de Educação Superior. Então, tanto o CNE quanto esse SES, eles fazem esse processo de constituição das DCNs, que vem sendo reavaliadas sempre. Então, eu e a Aline disponibilizamos para vocês nesse drive todas as DCNs mais atualizadas dos cursos. Algumas são um pouco antigas e devem estar em discussão, mas é corriqueiro que elas sejam reavaliadas e sejam reformuladas de acordo com as necessidades novas que a gente tem no mercado de trabalho. Outra coisa que gerou, assim, que a gente ficou até ansiosa para poder falar, que gerou muita dúvida entre vocês, é a diferença entre avaliação formativa e sumativa. E isso eu diria que não é uma coisa só dos docentes, é um problema que a gente enfrenta entre os docentes em todos os níveis de ensino. Avaliar é sempre muito complicado. E compreender a avaliação, seus propósitos, também é. Então, não se punam por isso, não se recriminem por não saberem direito qual a diferença entre elas, porque vocês vão ver por aí, não só dentro da nossa universidade, como de outras também, uma confusão muito grande em relação aos termos, à aplicação delas e por aí afora. Eu diria a vocês que a avaliação é uma coisa que a gente precisa constantemente discutir entre o grupo docente e o grupo discente também. Tá? Então, a somativa, ela é uma avaliação que preconiza a assimilação do conteúdo. Por isso, ela é uma avaliação classificatória. Então, uma outra forma da gente falar sobre a somativa é falar a avaliação classificatória. Ela apresenta um processo de certificação. Ela tem como priorização a pontuação obrigatória. Então, ela determina que o aluno tem que ser pontuado, porque o aluno vai ser classificado e ele vai, a partir dessa avaliação, saber se ele pode progredir ou não no nível de ensino, no módulo, no semestre, na disciplina, por aí, no bimestre, como vocês quiserem avaliar. Então, a somativa, ela tem uma prerrogativa de permitir ou não a progressão do aluno. Já a formativa, como o próprio nome diz, me lembra, ela é uma avaliação de formação. Então, ela é uma avaliação reguladora do processo. Por que esse nome, reguladora do processo? Porque ela é que vai dizer gradativamente se o aluno está acompanhando, se ele está atingindo aquilo que é esperado dele ou não. Tá? Então, ela é processual, ela é ao longo do tempo. Ela permite também, e tem como uma das suas prerrogativas, o feedback da aprendizagem.
Então, o ideal da avaliação formativa é que ela seja aplicada e, logo depois, o aluno tenha esse resultado da avaliação, esse feedback, essa devolutiva da sua avaliação, para que ele tenha a oportunidade de aprender com os seus erros. Então, ela pode ser pontuada ou não, e aí vai depender do docente, tá? A gente, na Universidade Federal de Sergipe, no campus de Lagarto, no DESL, no primeiro ciclo, utiliza a avaliação formativa também dentro do mecanismo de progressão do aluno. Então, ela é parte desse processo avaliativo. Então, a gente tem a somativa e a formativa. Agora, nesses tempos remotos, cada docente vai trabalhar de uma forma distinta, vocês vão perceber isso. Então, não vai ter uma homogeneização entre os tutoriais, né? Muito pelo contrário, vai ser tudo muito heterogêneo, muito diferente. Porque vai depender da adaptação do tutor, vai depender da adaptação de vocês, tá? Mas é importante que vocês saibam, então, que vocês são diariamente avaliados. E essa avaliação, ela é uma avaliação que deve garantir a vocês esse processo de percepção em relação ao desenvolvimento da aprendizagem de vocês, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, depois vocês podem perguntar. Bom, outra coisa que surgiu é a diferença entre professor e tutor. Eu meio que já respondi, né? Mas eu coloquei aqui um quadrinho, então eu vou apresentar para vocês. Então, o professor, ele tem como ideologia, vamos dizer assim, não todos, né? Mas a maioria, a apresentação do conteúdo. Então, o professor é detentor do conteúdo, ele é o centro do processo e ele passa o conteúdo para os alunos. Quando a gente vai para o tutor, na verdade, ele perde essa característica de ser o detentor de tudo. Ele, na verdade, passa a ser aquele que vai mediar discussões, aquele que integra a equipe de discussão. Ele conduz o processo, ele infere, ele participa, ele argumenta, ele pergunta, ele inquere, e por aí afora. Né? Então, o tutor, ele tem um processo muito maior do que simplesmente apresentar os conteúdos. Né? A ideia dele é participar realmente de uma discussão. E por isso que nós trabalhamos com tão poucos alunos dentro da nossa sala. Né? Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela preconiza muito a discussão. Então, a gente só aprende, vamos dizer assim, a gente aprende melhor, não só aprende, mas a gente aprende melhor quando a gente consegue demonstrar aquilo que a gente sabe, quando a gente consegue justificar aquilo que a gente sabe, quando a gente consegue argumentar coisas. E é isso que vocês vão ter que fazer dentro das sessões tutoriais de vocês. Acho que essa era a última. Pronto. Aí a Aline volta para apresentar os mapas para vocês e aí a gente finaliza. Graças a Deus, né? Aí, pessoal, a gente tem agora o resultado final de vocês, né? Que foram a apresentação dos mapas mentais, para poder, então, mostrar quais seriam os caminhos, né? Que a Érica deveria seguir para se adaptar ao método e continuar na IES, né? E eu não vou entrar em detalhes, assim, de todos os mapas, mas os mapas, em sua maioria, eles seguiram aquilo que foi pedido, né? Que seria apontar os caminhos para que a Érica consiga se adaptar ao método ativo. Então, eles, na verdade, a maioria deles abordam algumas coisas, assim, em comum, né? E o trabalho colaborativo, a ajuda dos veteranos, o acolhimento do tutor. A gente teve alguns mapas que foram um pouquinho diferentes, né? Que foram mapas bem mais complexos, que fugiam um pouquinho daquilo que a gente havia pedido, né? Que não só falou das formas prováveis de adaptação da Érica, mas fizeram um apanhado geral de tudo aquilo que foi discutido no tutorial, né? Fugiu um pouquinho daquilo que a gente esperava da resposta, mas provavelmente eu acho que o tutor deve ter já orientado vocês a fazer alguma coisa mais geral, tá? Mas nós ficamos muito felizes com o resultado de vocês, né? Souberam realmente fazer esses mapas mentais, trazendo aquilo que era de mais importante, né? Para poder que foi discutido na sessão de vocês. Então, esse aqui foi um exemplo de mapa que eu falei, ó, que foi bem mais completinho, né? Fazendo coisas até que a gente não havia pedido no problema, mas que aí foi muito da orientação do tutor, né? E vocês vão ver isso também, que o tutor, às vezes, ele pode guiá-los, né? Direcioná-los para uma construção diferente, né? Não quer dizer que uma esteja certa ou outra errada. São formas de percepção diferentes mesmo, né?
ficamos muito orgulhosos. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Quando eu falei que quem faz o quê entre meia-noite e 6 da manhã é uma brincadeira, viu, gente? Eu esqueci que esse negócio está sendo gravado, e eu gosto de fazer umas brincadeiras, né? Todo mundo aqui vai dar tempo para vocês estudarem, analisarem, viu? Porque o estudo individual é a parte imprescindível do processo. Então, vocês terão tempo para isso, viu? E aí, eu quis colocar uma frasezinha aqui, eu e Dani achamos muito pertinentes para esse processo que estamos vivendo agora, que é: faça o que puder, com tudo que tiver, onde você estiver, né? Então, a gente está vivendo um momento tão estranho, né? Na humanidade, né? No mundo todo, mas a gente vai dar o nosso melhor, né? A gente vai tentar fazer o que a gente puder fazer, né? E vocês, da mesma forma, deem o seu melhor, façam aquilo que está no alcance de vocês, né? E que a gente possa ter uma caminhada de um primeiro ciclo muito linda, muito rica, rica em aprendizagem, rica em convivência, né? A gente espera que a convivência, mesmo sendo virtual, ela seja próxima e acolhedora, e que a gente espera muito que em breve a gente possa estar juntinho aí, né? Um cheirando o cangote do outro, né? E é isso, pessoal. A gente agradece muito, né? Bem-vinda à nova família da UFES Lagarto. É um prazer gigantesco, e as dúvidas aí estamos à disposição. Pode falar também, Dani. Estou só ativando meu microfone aqui, que vocês sabem, né, que o problema é a pecinha que fica atrás, né? Não é nada da tecnologia, é quem usa a tecnologia, mas tudo bem. Bom, realmente, eu concordo com tudo que a Aline falou agora no final. Eu queria parabenizar todos vocês, eu acho muito importante isso, porque eu já fui aluna, óbvio que não do método ativo, tem algum tempinho, como a Aline diz, lá em Guaraná de Rolha, enfim, né? Mas eu também já fui novata, já fui caloura, e sei o quanto a gente fica ansioso, né, para poder começar, e como a gente sempre acaba achando que não vai dar conta, que é muita coisa, e que no final das contas, a gente que já passou por isso sabe que vocês dão sim. Isso, para mim, é provado conforme vocês conseguiram atingir tudo aquilo que a gente almejou. Então, obviamente, a gente sabe que os nossos veteranos são alunos estupendos, mas eles já estiveram na posição de vocês. E alguns já passaram pelo que vocês estão passando. Então, a gente consegue ver que, apesar do problema, obviamente, não ser um problema de alta complexidade, ele ser um problema um pouco menos trabalhoso, vamos dizer assim, porque ele foi pensado por um curto período de tempo, vocês conseguiram fazer todas as etapas sem ter estudado de fato para isso, né? Sem ter alguém falado para vocês, olha, faça isso, isso, tem que ser desta forma. Vocês agiram de maneira intuitiva. Então, isso é uma coisa que tem que mostrar para vocês o quanto vocês são capazes. É muito importante vocês lembrarem disso sempre. E que vocês não se sintam menos em qualquer situação, mesmo que vocês tenham dificuldade, tá? Eu vou responder a pergunta da Maria Daniela, minha xará, Dani, que perguntou como se dará a lista de presença nas aulas, se vai caber ao tutor. Sim, uma coisa assim que a gente combinou entre todos os professores é que a gente vai tentar engessar o mínimo possível esse processo, porque a gente sabe que cada turma vai funcionar de uma forma. Então, por exemplo, o momento síncrono, a gente sabe que ele é muito importante, mas será que a gente tem muitas dúvidas? Será que todos os alunos vão conseguir acompanhar o momento síncrono? Todos os alunos vão estar ali ao mesmo tempo? Vão ficar sem perda de conectividade? Sem cair e voltar? E por causa disso vão conseguir acompanhar? Então, assim, existem muitas dúvidas em relação ao processo todo, porque o que é novo para vocês também é novo para a gente. Então, por conta disso, a flexibilização das coisas vai ser muito grande, tá? Então, óbvio, vocês vão ter etapas a cumprir, vocês vão precisar responder a coisas, mas a gente vai tentar engessar o mínimo possível, tá? Então, cada tutor vai conversar com vocês, hoje à tarde alguns já marcaram encontro, eu sei que alguns já marcaram antes também ao longo da semana, então é importante que vocês conversem com o tutor, tirem suas dúvidas. Uma coisa que a gente em Lagarto preconiza muito, eu sei que eu tenho usado muito essa palavra, mas bem ela mesmo. A gente idealiza muito que o tutor seja acessível. Então,
nenhum professor está num pedestal para a gente. Isso é muito importante para vocês, alunos. Nós sabemos que nós temos mestrado, doutorado, somos pessoas capacitadas, muito bem capacitadas, mas nós somos seres humanos. Então, não espere menos dos professores. Com certeza, os professores, aqueles que são mais duros um pouco, outros que são mais maleáveis, mas todos no intuito de acolhê-los, de ajudá-los, né, e de conversar, de tentar orientar, porque os professores aqui são muito abertos, e esse é um diferencial muito grande do nosso campus, do nosso departamento. Então, sintam-se à vontade de esclarecer as dúvidas com os tutores, conversem mesmo. Se puderem criar grupo do WhatsApp que ainda não criou, converse com o tutor para criar. Se não criou ainda é porque vai criar, então, vocês sempre têm uma porta aberta a conversar com os professores. Tá? Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta da Dani. Vejam se vocês têm mais dúvida. Esse é o momento para vocês também perguntarem, esclarecerem as coisas relacionadas ao tutorial. E também, se quiserem extravasar as emoções, os sentimentos, né? Hoje é o último dia, é a última atividade. Então, é um momento que a gente quer que vocês tenham paz. Que vocês sintam essa tranquilidade de saber que vocês podem contar com a gente. Aí, estou esperando aqui as perguntas, as falas. Não precisa só elogiar, não, gente. Pode derramar sentimentos mesmo. Verdade, gente. Kathleen falou aqui, parabéns pelos mapas, pessoal, ficaram ótimos. Foi muito difícil a gente escolher alguns para projetar. Muito complicado. Eu mandava para a Aline, porque os meninos, os veteranos me mandaram. Aí eu mandava para a Aline e falava, meu Deus, olha esse, Aline, olha esse, olha esse, olha esse. Realmente foi muito difícil. Vocês fizeram mapas lindos. Tanto os que fizeram escrito, que tem alguns que foram desenhados, escritinhos mesmo, e os que vocês usaram tecnologia. Como vocês são safas, hein? Vou querer umas aulas, viu? Porque eu não consigo fazer essas coisas bonitas, não, que vocês fazem. Vocês estão de parabéns, viu? Foi muito bonito mesmo. Aê, professor Ricardo, sextou, Ricardo. Sextou a gente na live. Postem as perguntas, gente. Estamos esperando. Ó, tá todo mundo falando sextou, eu acho que estão querendo mandar a gente embora, Dani. Culpa de quem? Do Lousada, né? Tinha que ser. Você tá muda. Lousada sempre causa, viu? Eita, pessoa. Então tá. Então, nos deixamos disponíveis. Caso tenham algumas perguntas, a gente deixou nosso e-mail aí, vocês podem mandar também. Eu deixei o Insta do departamento. Sigam lá, gente. Eu sou a responsável. É difícil, às vezes, eu conseguir estar toda hora postando alguma coisa. Tem alguns alunos que me ajudam. Mas, assim, a gente está tentando, aos poucos, fazer com que o Insta apresente todos os professores, falem sobre os projetos, sobre os artigos que a gente está publicando, sobre as nossas ações. Só é complicado, mas aos pouquinhos eu vou conseguindo, né? Eu vou arrecadando mais pessoas para me ajudar, e aí a gente vai conseguindo fazer crescer um pouquinho esse Insta. Mas sigam lá, pô, UFES, @UFESInstaDSL. Sigam lá pra gente. O tutor sempre irá fazer complementos nas aulas de fechamento? Olha, Ana, isso vai depender do tutor, tá? Cada tutor tem uma percepção de como é o processo da aprendizagem baseada em problemas, né? A gente sabe que o fato da gente estar no ensino remoto, isso atrapalha muita coisa, né? Eu sei que é difícil demais. Eu vejo por mim, assim, eu tô aqui falando com vocês, mas eu não tô falando com vocês, né? Eu tô falando com o meu celular. E assim, eu não tô vendo vocês, eu tô vendo que vocês estão aqui, porque vocês estão falando, mas assim, realmente a gente sabe que tem perdas, né? O que a gente está tentando fazer é uma contenção de perdas, uma contenção de danos. Então, diminuir o máximo possível que a gente puder. Então, dependendo de como o tutor visualizar o problema, a situação como está, sim, ele vai fazer. E dependendo de como ele visualizar, não, ele não vai fazer. Então, esperem que tudo possa acontecer. Agora, volto a dizer, estabeleçam um diálogo com os tutores para que vocês mostrem também as ansiedades, os medos e tudo aquilo que vocês estão sentindo, as inseguranças, para que o tutor possa também saber e ajudá-los nesse processo, né?
Lembrem que a gente está aqui para ajudar, né, certo? A gente não é aquilo que atrapalha vocês e a formação. Vocês e o diploma, não, ao contrário, a gente é aquilo que leva vocês a conseguir o diploma, certo? Então, não encarem a gente como um entrave, e sim como um apoio. A Emily está perguntando se tem algum problema assistir a aula gravada, se não puder assistir no horário, já que precisa da participação. Então, Emily, volto a dizer isso, você vai ter que conversar com o seu tutor, tá? Mas, como eu disse antes, a gente sabe que existem problemas de tecnologia, problemas de acesso, a gente sabe que tem mães, né, que são alunas e que provavelmente estão também no ensino remoto com seus filhos. Eu estou com a minha pequena em casa, toda hora entra e sai. Então, assim, foi aquilo que eu disse para vocês. Eu acho que todo mundo está se adaptando. Os professores também têm filhos, os professores também têm dificuldade de conectividade. Hoje a gente passou por isso para poder começar a live, era toda hora caindo conexão. Então, eu penso que sempre que a gente conversa, a gente resolve problemas. Então, caso vocês não possam assistir e tenham alguma situação específica, converse com o tutor, ele estará aberto a diálogo. Ô, Aline, só eu tô falando. Se você quiser falar também, fala. Desculpa aí. Falo demais. A Aline falou que deu problema no dela. Entra e sai, Aline, de novo. Qual a melhor maneira de estudar previamente? Omar, uma coisa que é importante vocês terem em mente é que no tutorial, vocês não precisam estudar antes do problema, tá? Então, a ideia é que vocês tragam o conhecimento que vocês têm de base, sem uma preparação específica, para que vocês apliquem esse conhecimento de base no início da abertura, durante a abertura, e que depois vocês vejam o que vocês não sabem, o que vocês sabem errado, o que vocês têm dúvida, tá? Para que vocês estudem depois. É diferente, por exemplo, do laboratório, das aulas de habilidades, das aulas de PEC, tá? Que vocês provavelmente vão ter um direcionamento diferente disso. Mas no tutorial, a gente não espera que o aluno estude antes da abertura. O aluno estuda antes do fechamento, mas não antes da abertura, tá? Ah, Joyce, então você veio para o lugar certo. Porque aqui a gente realmente é muito acolhedora. É o que a gente mais tenta fazer. A Milena dando dicas de gato. Pegar a senha da net do vizinho. Milena. Gente, eu não sei nada desses programas que vocês estão falando aí, tirando o Canva, que eu já ouvi falar. E já usei uma vez. Agora, esse MindMaster, nem sei como é que fala. Eu nunca ouvi falar, não. É o quê? É para fazer o mapa, é? Se for, me avisem, porque eu gosto muito de mapa e eu preciso de ferramentas novas. Então, gente, a palestra, ser opcional ou não, é complicado, né? Porque a gente nunca pode obrigá-los a assistir nada, né? Vocês assistem se quiserem, mas assim, eu diria que as palestras, elas são extremamente importantes para a formação de vocês. Então, as palestras, elas podem ser trabalhadas de forma a complementar um conteúdo, elas podem ser trabalhadas de forma a reforçar um conteúdo, a tirar dúvidas. Então, assim, eu diria para vocês que é um momento teórico muito pertinente. Então, que seria ideal que vocês participassem, tá? Mas obrigatório, vocês estão na universidade, né? Nada mais é obrigatório, de fato, tá? Mas é importante que vocês lembrem que, apesar de vocês terem essa autonomia, vocês também são os responsáveis pelo mecanismo de ensino-aprendizagem de vocês, né? Então, se eu não assistir uma palestra, por exemplo, e tiver um conteúdo que eu não entendi, eu não vou poder responsabilizar o meu tutor, eu vou ter que me responsabilizar por não ter feito aquilo que deveria. E vou ter que ralar para conseguir recuperar aquilo que eu perdi. Então, eu diria para vocês, aproveitem todos os momentos que estiverem disponíveis, todos. Suguem ao máximo tudo que vocês puderem viver dentro da universidade, porque é um tempo que não volta atrás. E depois vocês vão ter que dar um jeito de recuperar.
Quantos objetivos geralmente são gerados por cada problema? Matheus, vai depender muito do objetivo, e eu vou te dar uma informação importante. Depende muito do grupo tutorial e do tutor. Tem tutores que, não sei quem que faz isso, que fazia isso, que tem 1000 objetivos. Não sei se tem algum aluno que já foi meu aqui falando. E tem tutores que trabalham com poucos objetivos. Então, isso vai depender da turma, vai depender do tutor e vai depender do problema. Dentro da ABP, é muito difícil a gente estabelecer limites, vamos dizer assim. Existem turmas que querem estudar muito além do que é preconizado para aquele momento, para aquele problema. E existem turmas que acabam se limitando apenas àquilo que está ali na cara. Então, isso vai depender de vocês. Eu diria que é importante a gente estudar sempre o máximo possível, mas também não adianta a gente perder o foco daquilo que a gente precisa estudar. Então, o ideal é manter o pé no chão e tentar alcançar o máximo que a gente puder. A Maria Daniela perguntou se essa segunda não haverá palestra. Gente, tem que dar uma olhadinha no cronograma, lá no calendário, tá? Eu não tô recordando agora neste momento. Se Ricardo tiver ainda aí, puder dar uma olhadinha rapidinho e informar. Mas vocês vão receber o link por e-mail e vocês vão ser avisados pelos tutores previamente, tá? Eu acredito que nessa segunda em específico não tenha. Eu acredito que tenha na próxima semana, né? Então, sem ser essa segunda, a outra, daqui a 15 dias. Mas vamos ver se alguém consegue confirmar enquanto a Aline não volta, que a Aline me abandonou aqui. Não voltou mais. O que mais? Tem mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Sei que daqui a pouco tá todo mundo com fome, né? Já são 11h30, vai ficar igual ontem, todo mundo morrendo de fome. Nada, imagina, Matheus. Aí, ó, só dia 9 de novembro, o Ricardo respondeu aqui pra gente. 9 de novembro. Mas foi o que eu falei, vocês vão receber avisos previamente, tá? A gente tenta trabalhar sempre antecipado para, principalmente agora no ensino remoto, porque a gente sabe que vocês vão ter que ajeitar as coisas, organizar tudo direitinho. Então, a gente vai sempre tentar trabalhar com avisos bem antecipados. Ah, finados, gente, finados, aí. Não sei nem que dia é hoje. O conteúdo abordado no primeiro ciclo é abordado nos demais de forma mais aprofundada. Então, Wellington, aí vai depender do seu curso, se aquele conteúdo realmente ele é importante para o seu curso, ele sim vai ser mais aprofundado, e para alguns cursos tem alguns conteúdos que o primeiro ano é suficiente, tá? Mas, assim, a ideia da aprendizagem baseada em problemas, do currículo que a gente tem no nosso campus, é que gradativamente vocês aprofundem as coisas, tá? Então, vai depender do conteúdo e do curso. Mais alguma pergunta? Não, Adriana, eu vou explicar. É porque, assim, eu não sei se todos sabem, mas eu creio que não. Eu fui uma das professoras que encabeçou a força-tarefa da UFES em relação ao combate da Covid. Então, desde que a pandemia começou, eu não tive um sábado na minha vida. Então, assim, quando alguém fala feriado para mim, eu falo, meu Deus, feriado, eu não vou ter que trabalhar, eu não vou ter que fazer sorologia, eu não vou ter que coletar suave de ninguém. Então, assim, realmente, desculpa, gente, finados é um feriado triste, né? Eu fiquei feliz, perdão. Às vezes eu erro. Eu vou tentar ser um ser humano melhor. Me perdoe. Consegui, voltei! Menina, ficou A Aline tudo... voltou! Ressurgiu das cinzas. Não ouvia nada, tanto que eu fui lá pro YouTube para te ouvir. Não ouvia mais nada. A Aline, você me abandonou. Tá vendo, gente? Isso é bom vocês verem que acontece. Então, assim, de repente, se o tutor sumir, não foi porque ele deu um perdido em vocês. Ele pode ter caído, simplesmente, né? Pode ter desaparecido. E eu nem fui no banheiro, continuo com vontade de fazer xixi, tá vendo?
Podia ter ido, não, fiquei resolvendo o Dava problema. tempo. A Adriana colocando aqui que quando você se forma até finados é um dia animado. Adriana, eu diria que é um dia de descanso, viu? Mas a culpa é da pandemia. Não, Ricardo, pelo amor de Deus, de novo não, gente. Se vocês soubessem, já haveria tanto meme na vida, meu Deus do céu. Mas eu fico triste em finados também, tá? Parem de me zoar. Eu quero saber de perguntas. Vocês ficam aqui perdendo tempo me zoando e vocês podiam estar perguntando um monte de coisa. Aí, ó. Aline, a culpa é toda sua. Me deixou sozinha aqui. Não foi minha culpa, foi culpa dos negócios que caiu, ué. Bom, acho que não tem mais pergunta, né? Que o povo tá me zoando, acho que já tá bom, né? A gente tinha falado que ia ficar até 11h30, já são 11h39. Tá ótimo. Quando as pessoas começam a rir de mim, eu acho que já tá bom, né? Já dá para encerrar, né? Tá todo mundo sextou já, viu? Mas hoje à tarde não, viu? Não sextou nada não, hein? Quem é da turma do laboratório, minha, da Gil e da Aline, tem encontro com a gente. Tem tutor que marcou encontro também. Então, se liguem aí, não faltem não, hein? Valéria, que pena que acabou, mas a gente tá lá. Logo, logo a gente volta, com fé em Deus, tudo passa. E a gente vai poder se ver. A Andresa está perguntando como vai funcionar a próxima semana. Então, gente, os tutores vão entrar em contato com vocês. Provavelmente a maioria deve ter marcado conversa, mas as aulas vão ser naqueles dias que vocês já sabem, né? Então, tutorial no dia do tutorial, laboratório no dia do laboratório, PEC e habilidades nos seus respectivos dias também, tá? E aí os professores vão entrando em contato com vocês, porque semana que vem já tem momento síncrono. Então, se liguem nas informações que vocês vão receber. Lembrem de sempre acessar os e-mails, de entrar nas salas do Classroom, para vocês poderem ver os avisos, os comunicados. É importante, principalmente nesse tempo que a gente está usando só ferramentas virtuais, tá? Um mês de acolhimento, Mar. Muito bem, né? Tá bom. Esse povo tá soltinho igual arroz de vovó. Já tá falando que sextou é dia de maldade, de fazer meme da professora. Sobre os horários das aulas, os professores irão enviar antes da semana que vem? Então, Cássia, eu creio que os professores, eles já tenham entrado em contato com todos os grupos para poder passar os horários direitinho, tá? A gente deixou, por exemplo, hoje à tarde, para os tutores entrarem em contato com os alunos para poderem marcar isso direitinho, tá? Agora, caso vocês não tenham recebido, contatem o tutor de vocês para confirmar o horário direitinho, porque cada professor também vai marcar dentro da sua possibilidade de horário, né? Então, por exemplo, o tutorial tem 6 horas aula, né, disponíveis. E aí o tutor, ele vai ver qual é o horário melhor dentro dessas 6 horas aula para fazer um momento síncrono. Então, ele precisa avisar para cada turma, tá? Porque a gente também não vai ter como ter um padrão. A gente sabe que o tutorial funciona de tal hora a tal hora, tá? Então, ele está regulamentado, está registrado, mas a gente não vai fazer todo esse tempo síncrono. Tem atividades que são assíncronas também. Então, o tutor, ele vai ter que passar para vocês qual vai ser esse horário do encontro síncrono. Na verdade, Aline, eu vou responder por você, viu? Que eu não sei se você tá aí ainda. Não, responda você, que só eu que falei. Pode falar, Aline, fala aí. Que Estou respondendo no chat enquanto você fala, que você gosta de conversar demais, ui. Mentira, eu não gosto de conversar demais, não, tá? Gosto de conversar só um tiquinho. Gente, hoje o encontro que vai ter, muitos tutores marcaram hoje, e a gente que é do laboratório, professoras Gil, Dani e Aline, também marcou hoje às 14 horas o encontrão, tá? A gente mandou, eu pelo menos mandei via CIGA os links do Google Classroom para todas as turmas, tá? E aí, quando vocês entrarem no Google Sala de Aula, tem lá o link do Meet, do nosso encontro, tá bom? Quem não conseguiu ainda, me manda um zap. Eu tinha mandado já no início da semana para vocês, via e-mail SIGA,
o meu número de telefone, tá? Não pode me incomodar, não tem problema nenhum. Pode me incomodar que nem incômodo nenhum. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu preciso falar, aproveitar para pedir. Quem for da turma 10, por favor, crie um grupo para o laboratório no WhatsApp e me incluam nele. Eu pedi para o veterano de vocês entrar em contato, não sei se ele já fez isso, da turma 10, que é a única que eu não tenho o grupo no WhatsApp ainda. Para os demais, eu vou mandar o link no WhatsApp, que não fiz a Aline fez, não, de hoje, que eu ainda preciso me adaptar a algumas coisas e uma essa. Enfim, 14 horas, então, hoje nos vemos, as turmas de terça e quarta do laboratório, e as turmas de quinta e sexta nos vemos semana que vem no horário da aula mesmo, tá? E aí a gente conversa melhor sobre isso tudo. Gente, das minhas turmas, são 17, 18, 21, 22, 26, 29 e 30. Só a turma 17 e 18 fez grupo de WhatsApp. Então, se alguém puder já fazer o grupo com as outras, que facilita bastante, né? A nossa comunicação não oficial, a gente conversar pelo WhatsApp, tá? Pelo menos esses probleminhas consegue resolver mais rápido. Valéria está perguntando como vamos saber a turma. Valéria, você tem que entrar no seu SIGA. Lá no SIGA, você tem qual é a turma de tutorial que você participa, tá? Então, tem lá o módulo 1, que é o de Introdução às Ciências da Saúde. Tem lá qual é a sua turma. Aí, essa é a sua turma do tutorial e é a sua turma do laboratório, tá? Tem um número lá de turma, tem que ter algum número. Aí, você tem que olhar lá para ver qual é a sua turma, tá bom? Ó, Vanessa tá avisando, hein, galera, da 3 e da 11, nada de sextou, hein? Ô, Vanessa, você marcou depois da gente, né? Porque a gente vai ficar até às 15 com eles. Dá uma olhadinha nisso, tá? Assim como o Ricardo marcou às 15. A turma 26 tem grupo. Viu, Aline? Mas vocês colocaram a Aline, Alissa? Porque precisa colocar os tutores também e os professores do laboratório. As minhas turmas são 9, 10, 14, 25, 28 e 31. Mas só a 10 que eu não tenho. Realmente eu preciso de vocês, assim, fazendo um grupo, para ficar mais fácil a comunicação. Gente, me põe no grupo aí, é 22 e 26, tá bom? 29 e 30, se tiver alguém também, pode me colocar, tá? Isso aí, Alissa, muito bem. Então, não é isso. A senhora professora, hoje. Então, tem gente que trata a gente mais assim, né? E tem gente, tipo, né, Omar, que fica tirando onda da nossa cara, né? Deixa vocês, viu? Mas eu sei porque o Omar tava assim, é porque eu era tutora da turma dele. Aí agora eu não sou mais. Aí eu tô só no laboratório. Mas eu não vou estar com a turma 1, que é a turma do Omar. Ó, tá vendo? Eu já até sei a turma de vocês e o nome de vocês. Estão vendo só? Ó, se liguem aí, viu? Ah, Anderson, eu não vi, não. Você mandou aonde? No WhatsApp? No e-mail? Aonde foi? Júnior, laboratório e tutorial são as mesmas turmas. O laboratório faz parte do tutorial. Então, o tutorial é uma atividade que tem como complemento a prática de módulo, que é o que a gente vê dentro do laboratório, tá? Então, as turmas são as mesmas. A diferença é que no tutorial, vocês vão ter um professor tutor e vão estar lá naquela sua turma sozinhos. No laboratório, vocês vão ter 2 ou 3 professores tutores e 4 turmas no mesmo horário, tá? Não sei se eu fui clara. Me responda aí se fui. E aí, gente, mais alguma dúvida? Obrigada, Anderson. Beleza, daqui a pouco eu recebo, então. Muito Só bem. para saber que a área já está passando aí atrás, falando, tô com fome, mãe, tô com fome. Pois é, eu já interrompi 2 vezes a saga dela, né? Tô aqui na mãozinha do lado, que vocês não estão vendo, mas eu tô aqui. Só que aí agora ela já passou, não teve jeito. Crianças querendo aparecer. Beleza. Então, acho que é isso, né? A gente sabe que dúvidas vão surgir ao longo do processo, não tem jeito.
E assim como eu e a Aline estamos disponíveis, os outros professores também estão. Então, não hesitem, entrem em contato com a gente. E a gente espera que seja sempre assim, nesse clima divertido, que a gente consiga dar risada, mais rir do que chorar, porque chorar já basta as mazelas da vida, né? Que a gente consiga aproveitar. Todas as 7 matérias são vistas juntas no tutorial? Não, Rita. Cada módulo acontece de maneira separada. Então, primeiro a gente vai ver o módulo 1, que é o de introdução. Aí ele vai ter 3 semanas. Depois do módulo 1 vem o módulo 2, que, se eu não me engano, tem 5 semanas. E as semanas também vão variar de acordo com o módulo e com o quantitativo de problemas, tá? Então, primeiro começa um, depois fecha o outro. Agora, isso pro tutorial, tá? A habilidade PEC, habilidades e PEC, vocês vão ver ao longo do ano todo. Então, vocês têm as 4 atividades, as 3 atividades e o laboratório juntos, tá? Mas no tutorial é sempre um módulo por vez. Fui clara? Não sei se eu fui clara, se eu fui confusa. Opa, vale almoço no shopping, tá bom, Ricardo? Você vai colaborar também, né? Não, não pode ir pro shopping, Ricardo. Vai fazer o quê no shopping? Então, tá bom. Vamos encerrar, porque já tem muita piadinha aqui. Tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem pra gente ou então entrar em contato com os professores. Tá certo? Gente, quer falar mais alguma coisa, Aline? Não, acho que tá bom, né? Já são 11h50, já extrapolamos 20 minutos aí já, né? Chega. Foi um prazer gigantesco. Novamente, sejam muito bem-vindos. E vamos que vamos, né? Começar esse ano letivo. Vamos que vamos. Não tem ainda, Omar, mas daqui a pouco tem. Um dia chega. Pronto, gente. Então, beleza. Até a próxima. Contem com a gente. Tchau. Beijo, tchau.